Então vamos para o tema principal, né? A gente vai falar de odontologia sem falar de dente, né? Alguma coisa, em um primeiro momento, fala, poxa, mas a gente está saindo da odontologia, ou esse perfil da odontologia está mudando. O que está acontecendo no Brasil é que, nos últimos anos, a gente vê uma escada, um escalonamento muito grande mesmo. O profissional está deixando de olhar para a boca e começa a olhar para a face. Então ele está com um objetivo muito mais, às vezes, de se preocupar se o paciente está com ruga ou se ele está com cárie. É uma visão um pouquinho fechada de odontologia, né? Então, fechada não digo fechada, talvez isso seja a terminologia errada, mas é uma visão talvez um pouco restrita da odontologia. É uma área muito legal, né? É uma área que entrou fundo lá no Brasil, está bem forte. Eu não vi nenhum outro local, da pouca experiência que eu tenho nesse mercado mais mundial de odontologia, não tem nenhum outro mercado que está entrando tanto nessa área, que é o que nós chamamos de estética orofacial, uma área que é chamada lá no Brasil de estética orofacial ou harmonização orofacial. Por que é uma área nova para a odontologia? Porque nós deixamos de olhar o dente como a primeira intenção. O dente ele vai fazer parte de um conjunto planejador que vai envolver todo o processo ou toda a tentativa, na verdade é sempre uma tentativa, de nós controlarmos um processo de envelhecimento. Então, nós temos a capacidade, nós temos o conhecimento suficiente de enxergar um dente e observar se aquele dente tem uma anatomia de um paciente jovem, um paciente mais velho, né, teve mais uso aquele dente, sim. Mas agora nós estamos refletindo essa informação do ponto de vista estético, do ponto de vista de face, de envelhecimento de face. Então, isso tudo, essa história toda, ela surgiu lá no Brasil, ela começou um pontapé lá no Brasil a partir de 2011. Porque o nosso CFO, que seria a ordem de vocês, a Ordem dos Médicos Dentistas, o nosso CFO, ele cria resoluções e, através dessas resoluções, ele libera ou ele restringe algumas atuações. E desde 2011 está tendo um movimento para cada vez mais ampliar a área de atuação de um cirurgião dentista, de forma a envolver não só a boca e as suas estruturas conexas, que seriam as estruturas que nós temos um conhecimento maior, então musculatura, fazer a análise muscular, músculos mastigatórios, mucosa jugal, dentes, língua, etc. Tá? Então, fugir um pouquinho dessa área muito centrada em dente e ela passa a migrar para a face. Então, você começa a lidar com lábio, você começa a lidar com sulcos, você começa a lidar com estética. Então, essa evolução, como eu disse, ela aconteceu no Brasil através dessas resoluções, dessas liberações, essas autonomias que o nosso CFO permitiram, até que a gente conseguisse chegar num nível que pudesse oferecer uma solução, não vou dizer a completa, mas uma solução muito interessante para os nossos profissionais, para os nossos pacientes e para os nossos profissionais, como um leque, uma abertura de mercado muito boa, né? Porque, veja, isso aqui é uma resolução que realmente simplificou todo esse conhecimento, né? Que ele coloca que nós podemos fazer sim procedimentos terapêuticos e funcionais no paciente e eu posso ainda complementar com tratamentos estéticos. Então quer dizer que o paciente que vem hoje no consultório, eu não preciso aplicar a toxina obrigatoriamente para uma disfunção muscular. Eu posso usar a toxina para tirar ruga, porque é um envolvimento estético. Então isso daqui mudou, evoluiu bastante. E outra coisa que o CFO começou a passar para nós, que olha, você tem uma área de atuação que é mais ampla do que só a boca. Talvez essa discussão aqui em Portugal não seja tão válida, porque vocês têm uma formação base de medicina. Mas no Brasil a formação ela é distinta, ela é o primeiro ano só compatível, depois muda absolutamente tudo. Então talvez essa discussão nem caiba aqui, vocês têm uma simplicidade nessa legislação, porque vocês têm uma formação base igual. Mas nós podemos agora, pelo menos no Brasil, atuar em uma área mais intensa, que basicamente é do násio até o melhioide e para frente do tragus. E eu posso trabalhar, quando eu lido no aspecto estético, liberou-se também o terço superior de face, ou seja, eu começo a trabalhar realmente em face. Então toda a linha de inserção do cabelo até o ilhoide, do tragus para frente, eu consigo trabalhar. Então isso tudo acabou explodindo lá, falar, então ótimo, se eu posso trabalhar em toda essa área, se eu posso atuar em toda essa área, eu vou fazer um monte de coisa para o meu paciente. Eu tenho muita coisa para oferecer para o meu paciente. E daí uma série de profissionais começa a oferecer uma gama de serviços, uma gama de
num cardápio cada vez mais completo. Mas é muito complicado você gerir todo esse cardápio, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas se você vai num restaurante, você tem um cardápio que tem 5, 6 itens, você acerta mais no alvo. Você vai num restaurante que tem um cardápio de 4, 8, 10 páginas, você não sabe o que pedir. E a própria pessoa que faz, ela vai fazer 5, 6 pratos muito bem. Aquela que faz 30 pratos não vai fazer os 30 pratos muito bem. A não ser que ele seja excepcional, que não é a regra. Né? Então, o que eu vejo, na verdade, é que tem muita informação nessa estética orofacial, mas que no ponto de vista prático, o dentista ele teria de se focar, teria de trabalhar em 4 pontos principais. Então, disso aqui tudo, eu selecionaria 4 técnicas que podem e que agregam, de fato, alguma coisa para o meu consultório, para o meu paciente, para o meu cliente, sem infringir ou sem fugir da odontologia. Isso que é o importante, isso que eu martelo muito, porque a nossa formação é em medicina dentária, é odontologia. O nosso foco, o principal para todo mundo é reabilitação dentária. Para todo mundo. Ah, mas a ortodontista trabalha com crescimento facial. Sim, mas ele trabalha com crescimento facial a partir da boca. Ah, um cirurgião bucomaxilo pode fazer Lefort, blá blá blá. Sim, mas ele começa a partir da boca. Ele não começa de fora para dentro, ele começa da boca para fora. O reflexo facial é secundário, mas é previsto. Está dentro do plano de tratamento. Então, a minha visão nesse aspecto é que nós temos que pensar na estética, sim. Eu acho que é um mercado muito bom, mas o nosso foco tem que partir da boca. Eu tenho que começar a analisar o paciente intraoralmente antes de eu chegar e falar, oferecer para ele, vamos tirar a ruga da testa. Não pode ser o serviço principal. Não pode nunca chegar lá. Ah, mas eu posso pegar um paciente que não tem nada à boca e fazer a aplicação? Claro que pode. Mas, enfim, eu vejo essas 3 técnicas, esses 3... Vou colocar em produto, em nome de produto, né? Eu vejo esses 3 produtos que a gente pode oferecer para o paciente. Então, a toxina, ou plasma rico em plaqueta, preenchedores e trabalhar com gorduras faciais. Então, redução da gordura submentual, bichectomia para afinar o rosto. Beleza. Então, isso aqui está dentro, completamente dentro do core business. Mas o que os profissionais, ou que a maior parte dos profissionais no Brasil esquece, é que, como nós somos dentistas, o planejamento tem que iniciar da boca. Ele tem que começar dos dentes. Então, para começar dos dentes, eu coloquei mais 3 itens. Visagismo. Já ouviram falar de visagismo? Nunca ouviram falar? Vocês nunca ouviram falar porque isso é um negócio que cabeleireiro usa. Que é fazer um perfil facial ou oferecer, ou maquiador. Você oferece um perfil facial para o paciente, um perfil estético para o paciente, condizente com vamos colocar entre aspas, com a índole do paciente. Se ele tem um perfil mais agressivo, se ele tem um perfil mais romântico, se ele tem um perfil mais sociável, você transfere as informações emocionais para o aspecto estético. É muito bacana, né? É uma análise muito bacana, mas ela não é exatamente odontologia, ela vem de outra área que é estética. O DSD, o planejamento digital de sorriso, que pode ser desde o esquema mais simples possível, você pegar uma apresentação PowerPoint, sobrepor dentinhos, desenho de dente, estudar aquele dente, até fazer planejamentos 3D, enfim, tem uma gama muito grande. Então eu coloquei o DSD como uma das tecnologias, uma das formas que nós temos para planejar dente, que por tabela vai melhorar o quadro geral. E harmonia facial. Ah, mas o dentista ele trabalha em face, ele conhece a harmonia facial. Não conhece. Nós não conhecemos. Nós temos uma ideia, uma formação mínima, mas nós não conhecemos. Então, na minha opinião, se eu for falar de fato de harmonização facial, seriam esses 7 pontos que eu teria que trabalhar, eu teria que conhecer. Então, eu modelei a minha apresentação para falar um pouquinho de cada um. Não dá para exagerar, né? A gente tem 1 hora e tanto, se chegar a isso, mas eu vou falar um pouquinho de cada um para eu explicar o meu ponto de vista, como a gente consegue realmente integrar todas essas áreas dentro, de fato, da odontologia. E eu gosto de mostrar esse slide nos meus cursos, quando eu falo de estética orofacial, porque eu coloco os procedimentos numa hierarquia. Eu acredito que toxina e mesoterapia com plasma rico em plaqueta cabe para 99% dos meus pacientes. Eu consigo vender para muita gente.
Ele tem um leque de aplicação muito grande, ele tem uma forma de aplicação relativamente fácil e extremamente seguro. Mas à medida que eu vou descendo desse triângulo, eu entro em preenchedores, ou a utilização de preenchedores seguindo um conceito chamado MD Codes, que é uma modelação facial um pouquinho mais intensa, eu tenho que selecionar o paciente de uma forma muito mais precisa. Eu tenho que fazer um planejamento muito mais preciso, muito mais cuidadoso. Então esse é o principal. Esse é o ponto que eu tenho que realmente me preocupar, tá bem? E no final, por fim, eu chego naqueles dois itens, a redução de papada e bichectomia. Por que eu coloco redução de papada ou gordura subeventual, que é mais bonita, né? Ou bichectomia, eu coloco lá embaixo? Por um motivo muito simples. Todos os procedimentos acima são reversíveis, ou seja, ele tem uma vida útil, ele vai durar X tempo. Os de baixo não. De baixo envolve cirurgia, envolve um procedimento mais complexo. Percebe? Então eu acredito que a indicação ali em cima, você pode indicar para uma variedade muito grande de pacientes, porque tem uma data para finalizar o efeito. Botox vai acabar dali tanto tempo. O preenchedor dura 6 meses. Eu fiz um lift, talvez dure um ano e pouco, um ano e meio, mas ele vai acabar. O paciente vai voltar para um grau, entre aspas, de normalidade. Mas a partir do momento que eu entro em cirurgia, é reversível. Não tem como dar um passo para trás. Então, por isso que eu coloco isso lá no final. Então, existe indicação? Em alguns casos bem específicos existem. E bichectomia é um negócio que no Brasil está pipocando. Assim, nunca ninguém teve tanto problema para reduzir bochecha. É um negócio ridículo, fica até feio. A gente começa a chegar numa situação que está realmente fugindo de odontologia, está entrando num lado muito capitalista. Não estou falando que está errado ganhar dinheiro, ganha-se dinheiro, tem que ganhar. Mas tem que ganhar dinheiro decente, um dinheiro bem ganho, não dinheiro mal realizado, mal executado. Tudo bem?